José ainda não tem idade para trabalhar em um emprego formal, mas mesmo aos 15 anos, ele resolveu fazer a carteira de trabalho. Minha mãe me ajudou a pegar as informações e ela me trouxe aqui hoje. A idade mínima para ter um emprego com registro em carteira é de 16 anos, mas com 14 já é permitido tirar o documento. O adolescente se antecipou para não perder tempo. Eu trabalho logo, ganhar meu dinheiro. O primeiro passo de José é também o de todo cidadão que queira trabalhar formalmente, para prestar serviços na indústria, no comércio, na agricultura, na pecuária ou de natureza doméstica. É obrigatório ter a carteira de trabalho e previdência social. O documento garante acesso a direitos trabalhistas, como seguro-desemprego, benefícios da previdência social e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Em Blumenau, a carteira profissional pode ser feita na Gerência Regional do Trabalho e Emprego, que atende a 50 municípios da região. O trabalhador que necessita da carteira de trabalho deve se apresentar nesta gerência de Blumenau munido de um documento de identidade, CPF, comprovante de residência e uma foto 3x4 recente. A carteira de trabalho também registra tudo o que acontece com o empregado. As primeiras páginas servem para a identificação do profissional, feita pelos funcionários do Ministério do Trabalho. As outras páginas são de preenchimento das empresas contratantes. E quando a carteira estiver sem espaço para novas informações, o trabalhador deve ir à representação do Ministério do Trabalho e tirar a segunda via. Se for caso de extravio ou perda, o trabalhador terá que se apresentar também o boletim de ocorrência. Esse boletim pode ser feito virtualmente, na delegacia virtual, né? Ou então a carteira anterior, em casos de continuação, que a carteira está com os campos preenchidos, ou então inutilização, adulteração do documento, aí é obrigatória a apresentação da carteira anterior. Alain precisou fazer outra carteira de trabalho. Antes de vir até o Ministério, ele se informou com um advogado. Não sabia a hora que era aberto aqui, acabei vindo até aqui. Graças a Deus deu tudo certo, só demora mesmo para vir a carteira agora. A lei que determina os deveres e os direitos dos trabalhadores brasileiros é chamada de Consolidação das Leis do Trabalho, ou CLT. No início do século XX, o Brasil passava por mudanças sociais e econômicas. A industrialização começava a dar os primeiros passos, com a instalação de empresas e indústrias, jornadas de trabalho de até 16 horas diárias e a exploração da mão de obra. Depois veio a Primeira Guerra Mundial e com ela baixos salários, desemprego e muitas manifestações, principalmente greve dos trabalhadores que tomavam as ruas das cidades. Mas apesar de toda a movimentação, o que eles conseguiam era muito pouco. E foi em maio de 1943 que Getúlio Vargas criou o conjunto de leis que mudaria a realidade do trabalhador brasileiro. Para elaborar a CLT, Getúlio organizou uma comissão com juristas e técnicos do Ministério do Trabalho. Várias categorias criaram regras específicas por meio de acordos, através dos sindicatos. Nessa convenção coletiva são estabelecidas questões quanto à data base, hora extra, descanso semanal, jornada de trabalho, banco de horas, planos de saúde e outros benefícios. Os sindicatos eles têm legitimidade por lei para negociar em nome da categoria. E essas negociações, às vezes salariais ou às vezes de melhoria de qualidade no trabalho ou de outros direitos mais favoráveis, ela abrange todos os empregados, os que são sindicalizados e os que não são. Então, os sindicatos, eles são um órgão importante de defesa e de melhoria da qualidade do trabalho e das condições do trabalho, para ampliar direitos e para defender, principalmente na esfera negocial. Se tanta coisa prevista na CLT pode ser negociada pelos sindicatos, o que fica valendo? Bom, o trabalho é semelhante a uma cidade com vários condomínios. Cada prédio tem suas regras do que é permitido ou do que é proibido, mas todos eles obedecem a uma legislação maior, a Constituição Federal. Em todos, os moradores devem pagar contas, não podem invadir o espaço do outro, precisam respeitar os direitos de cada um. Assim também funciona com o emprego. As categorias podem fazer acordos específicos, mas nada que vá contra a lei trabalhista. E a CLT não parou no tempo. A cada ano que passa, ela estabelece novas regras e direitos, tanto para o empregador quanto para o empregado.